Olá, galera, tudo bem? Hoje nós nos debruçaremos sobre um dos temas mais nucleares quando o assunto é tutela coletiva. Falaremos do tema da legitimidade coletiva. Esse tema, pessoal, ele é tão fundamental que muitas das coisas, basicamente tudo que nós estudamos quando o assunto é processo coletivo, depende de uma construção adequada da legitimidade coletiva, da legitimidade para a propositura das ações coletivas. Afinal de contas, quem pode propor ações coletivas e que efeitos a escolha da forma de legitimidade ativa para as ações coletivas acabam trazendo para uma série de outras questões relativas ao processo coletivo e mesmo para o sucesso ou para o insucesso da tutela coletiva no Brasil, não é? Nós vamos ver que muitas das previsões que nós temos no nosso sistema coletivo e que são objeto de crítica existem em razão da escolha que se faz quando o assunto é legitimidade coletiva. Então vejam como esse é um tema nuclear e é um tema que vai orientar, nortear várias das outras questões que daqui por diante nós vamos enfrentar relativamente às ações coletivas. Quando nós olhamos então para legitimidade coletiva, e isso que eu vou contar aqui para vocês hoje, gera impactos na propositura de ações coletivas propriamente ditas, lembrem-se daquelas categorias todas que já estudamos, né? A diferença de ações coletivas, ação civil pública, etc. E também nas técnicas de coletivização, porque um dos problemas do IRD girava justamente em torno da falta de representação adequada de quem estava lá defendendo ou apresentando as teses necessárias para orientação a ser firmada acerca daquela questão de direito que tocaria e toca a inúmeras pessoas. A técnica de coletivização da prova, que nós ainda não estudamos profundamente, mas que também analisaremos, enfim, tudo isso que vamos ver agora se aplica tanto às ações coletivas quanto às técnicas de coletivização. Mas é claro que nós vamos começar falando das ações coletivas e depois podemos, inclusive, no nosso momento ali do Collaborate, para trocarmos uma ideia, refletirmos melhor sobre os impactos disso nas técnicas de coletivização. Quando nós olhamos, então, para as ações coletivas, pessoal, e vocês já sabem disso, né? Porque temos falado disso desde a nossa primeira aula de ações coletivas. Nós falamos de ações que não são propostas por aqueles que titularizam os direitos coletivos ou coletivizáveis que serão objeto dessa ação. Nós temos um rol de entes legitimados que pleitearão em nome próprio o direito alheio. Daí porque, olhando para a teoria clássica do processo, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer isso. Vocês sabem que quando o assunto é processo coletivo, eu gosto de trazer a racionalidade coletiva e pensar já olhando para o processo coletivo, sem essa mania de olhar para o processo individual e transportar os institutos para o processo coletivo. Mas essa primeira comparação é fundamental, né? É clássica e é necessária. Quando nós olhamos, então, para os entes legitimados, nós temos ali determinados entes que foram escolhidos para que possam pleitear em nome próprio direito alheio, hipótese de substituição processual ou de legitimação extraordinária. Eu vou poupá-los aqui sobre a discussão se nas ações coletivas nós temos legitimação ordinária, olhando diretamente para o processo coletivo, na medida em que só esses entes podem propor ação coletiva, por isso alguns vão chamar essa legitimação de ordinária, ou extraordinária, na medida em que se trata de substituição processual, ou mesmo mista, como alguns vão trabalhar. O texto que eu passei para vocês, que é um pedacinho da minha tese, vai trabalhar essas questões, então não vou cansá-los aqui no vídeo com isso, mas vamos partir do pressuposto, ainda que ele mereça uma série de reflexões mais profundas, de que aquele que está ali está pleiteando de nome próprio direito alheio, o que já nos leva a uma constatação importante. Ele não titulariza os direitos que ali estão. Visto de outro lado, visto de outra forma, sob outra perspectiva, o grupo, a coletividade, os titulares do direito que está sendo tutelado pela via coletiva não estão lá pessoalmente defendendo aquele seu direito. Temos ali então temos que ter uma grande preocupação com a atuação desse ente legitimado em defesa desse grupo, em defesa dessa coletividade que ali está. Não por outra razão, quando nós estudarmos a coisa julgada, vocês vão ver que essa escolha
pela legitimidade desta forma no nosso sistema gera impactos também na escolha sobre a sistemática da coisa julgada, que não vai se formar em alguns casos quando nós tivermos a improcedência dos pedidos formulados na ação coletiva, justamente porque não estando a coletividade pessoalmente ali defendendo seus interesses naquela ação, o sistema acaba por optar por não prejudicar, por não permitir que a sentença de improcedência gere prejuízos àquela coletividade, a depender do tipo de direito que é objeto de tutela. Depois nós vamos entender isso, não precisamos se preocupar com isso agora. A grande questão aí, então, é como eu posso atribuir uma legitimidade que seja realmente adequada para esses entes que são legitimados por lei para a propositura de ações coletivas, para defender em juízo direitos coletivos e coletivizáveis. A grande questão é essa. E aí entra um requisito fundamental, que daqui a pouquinho nós abordaremos melhor, que é o requisito da representação adequada. Aquele ente que ali está pleiteando naquela ação coletiva direitos que não são dele, mas são de um grupo, de uma coletividade, precisa representar adequadamente o direito daquele grupo, ser realmente a voz daquele grupo em juízo e até mesmo fora dele, como nós veremos daqui a pouquinho, ok? Partindo de todas essas premissas, vamos dar uma olhadinha para como isso vem posto no sistema. E aí nós temos 2 dispositivos legais que eu já indiquei para vocês no material de vocês, que é o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que são os dispositivos que trarão a previsão daqueles que podem então ingressar com ações coletivas. Quem são os entes legitimados à ação coletiva? Quem tem então legitimidade ativa de causa, quem pode propor ações coletivas, de quem é essa legitimidade coletiva. E ali está um rol que inclui Ministério Público, Defensoria Pública, com a alteração que veio depois, que não veio originalmente lá em 85 com a Lei da Ação Civil Pública, mas depois criou-se então também a possibilidade da Defensoria Pública propor ações coletivas, autarquias e entidades ligadas à administração pública direta ou indireta, municípios, Distrito Federal, estados e associações constituídas há mais de um ano que tenham dentre os seus interesses a previsão da defesa dos direitos que essa associação pretende tutelar por meio da propositura da ação coletiva. Vejam que no caso das associações nós temos aí 2 requisitos cumulados. Primeiro, a constituição há mais de um ano, que pode ser relevada, no caso concreto, a depender da relevância do bem objeto da ação coletiva, a jurisprudência inclusive tem esse entendimento, e a pertinência temática, ou seja, um olhar, uma análise do estatuto daquela entidade tem que demonstrar que ela é vocacionada, que ela existe para a defesa, que ela tem como seus objetivos a defesa daqueles direitos que ela pretende tutelar. Já houve, por exemplo, decisões da jurisprudência inadmitindo ações coletivas propostas por associações que traziam um estatuto muito genérico, a previsão de defesa dos direitos dos consumidores, blá, 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 blá. Super genérica, servia para defender todo mundo. Nesse caso, se entendeu que a pertinência temática não estava configurada. Afinal de contas, não estava claro que aquela entidade tinha de fato vocação para a defesa daqueles interesses, e essa temática vai ser fundamental para depois nós discutirmos a representatividade adequada. Vejam então que existe uma lista de entes legitimados, é um rol taxativo para a propositura de ações coletivas. No direito norte-americano, que vocês sabem que de certo modo inspirou o nosso sistema também de processos coletivos, com várias ressalvas a isso, como nós já fizemos, não é? Nós temos a possibilidade de uma pessoa, de um indivíduo propor ações coletivas, desde que ele ostente a representatividade adequada de um determinado grupo. No Brasil não temos essa opção, salvo no caso da ação popular, já comentamos isso também, em que um cidadão individualmente considerado pode propor uma ação popular. No caso de ações coletivas previstas no CDC ou das ações civis públicas, nós não temos a possibilidade de um indivíduo propor essas
ações. Somente os entes legitimados previstos ali no artigo 82 do CDC e no 5º da Lei da Ação Civil Pública que podem propor essas ações. E aí há várias ressalvas a esses entes que vocês vão conseguir compreender no texto de vocês, que é um trechinho lá, um item da minha tese relativo à legitimidade, porque muitos tentam dizer que o Ministério Público não tem uma legitimidade ampla, somente se houver a relevância social dos interesses. Muito se criticou, e o próprio MP foi um dos defensores da tese contrária à legitimidade da Defensoria Pública, que só poderia, então, tutelar os direitos daqueles que fossem vulneráveis e não propor genericamente ações coletivas. Esse entendimento, inclusive, foi superado num acórdão muito legal do STF, em que se reconheceu a legitimidade ampla da Defensoria Pública, até com olhar sobre a promoção do acesso à justiça, o que é muito legal. Esse acórdão vale super a pena de ler, tem um voto muito legal da ministra Carmen Lúcia. Enfim, temos ali uma série de ressalvas que vocês podem conferir no texto relativas a cada um desses entes legitimados. Eu quero destacar com vocês, de forma mais intensa, um recente entendimento do STF, que eu também coloquei no material de vocês, ele está no texto, mas também está no roteiro de vocês, relativa à legitimidade das associações. E um entendimento que o STF trouxe em 2017, que é muito criticado. Por quê, né, pessoal? Nós já sabemos, eu já falei também sobre isso com vocês, que quando nós temos uma ação coletiva, essa ação resultará numa sentença genérica, que estabelecerá genericamente a tutela daquele direito, coletivo ou coletivizável, né? Isso depois vai ser objeto de uma execução, que pode ser coletiva, em alguns casos pode ser individual também, a depender do tipo de direito, também vamos ver isso depois, mas o fato é que é uma sentença genérica. Uma ação coletiva não discrimina, em especial no momento da sua propositura, quem são os afetados por aquela decisão futura, quem serão os beneficiados por uma sentença coletiva. Não é essa a lógica do processo coletivo. A lógica do processo coletivo, e embora nós pensemos usando a expressão representatividade adequada, não é lógica da representação. Eu dou uma procuração, eu dou uma autorização para alguém ir lá representar os meus interesses. Não é nesse sentido que nós falamos em representatividade. É no sentido mais amplo mesmo, de se sentir representado por aquele ente que está ali na defesa daqueles direitos. Nós não temos, então, um sistema de processo coletivo que se compatibilize com a ideia de que aquele ente defende só algumas pessoas e não todos aqueles que se enquadrem naquela categoria que está sendo objeto daquela tutela. Vem o STF, então, no entendimento desse recurso extraordinário e acaba por trazer um entendimento que é contrário à própria lógica das ações coletivas, na medida em que exige que, quando se tratar de ação coletiva proposta por associação, haja uma indicação na petição inicial de uma listagem de todos os associados daquela associação que autorizaram a propositura daquela demanda, e somente eles é que poderão ser beneficiados pela propositura daquela ação. Um entendimento muito equivocado, que destoa da lógica e da racionalidade do processo coletivo que tanto eu venho trabalhando aqui com vocês, ok? Depois, em razão de um case que eu trouxe para vocês, inclusive, no finalzinho da aula de hoje, nós vamos entrar melhor nessa discussão. Eu quero trocar uma ideia com vocês, para ouvi-los também, e para que a gente possa dialogar e discutir justamente sobre os impactos que essa opção feita pelo STF acaba gerando na racionalidade da tutela coletiva e na efetividade do processo coletivo. Nós falaremos disso depois, ok? Mas fica então esse destaque para esse ponto das associações. De outro lado, pessoal, é importante destacar duas coisas bem interessantes com relação à associação. As associações, por estarem no seio da sociedade civil e por muitas vezes representarem de fato interesses de grupos determinados, são entes legitimados muito adequados para a propositura da ação coletiva. E essa atividade das associações tem que ser muito incentivada por aquelas associações que sejam realmente sérias. Então, determinados grupos que são realmente representados por determinadas associações devem sê-lo por meio das ações coletivas, porque trata-se de entidades que estão ali no debate público, na arena pública, no seio da sociedade civil, e que por conta disso têm total
total condição de representar adequadamente os interesses daquele grupo. Daqui a pouquinho chegaremos aí no tema da representatividade adequada, falaremos melhor dele. De outro lado, sob outra perspectiva, também é muito comum a criação de associações com um único fim, um único propósito de propor ações coletivas. Tá? Infelizmente, nós temos inúmeras situações de associações que foram criadas com o único fim de obtenção de honorários pelos advogados que integravam essas ações. Em geral, essas associações são inclusive compostas de inúmeros advogados, algumas por famílias inteiras de advogados, elas não têm uma sede, a sede que elas indicam não necessariamente é a sede da associação, elas não têm a pertinência temática, não tem uma atuação efetiva na defesa dos direitos que afirmam defender. Então, é comum também a existência deste tipo de entidade, o que deve ser combatido e não deve, de modo algum, ofuscar a qualidade da representação de outras entidades que também são constituídas, aí sim, com a finalidade de defender adequadamente os direitos coletivos ou coletivizáveis. E esse controle é muito importante. É preciso combater a propositura de ações coletivas que são temerárias para justamente valorizar aquelas que são adequadas, que são importantes para a defesa de certos direitos em juízo, ok? Então é muito importante também esse contraponto, eu também trago isso no texto que dei para vocês lerem, e na jurisprudência vocês encontram algumas decisões nesse sentido. Quando é reconhecida a litigância de má-fé do ente legitimado, inclusive é possível que aquele ente seja condenado aos ônus de sucumbência, o que não ocorre em ações coletivas, né? O ente legitimado à propositura das ações coletivas, uma associação, por exemplo, quando propõe uma ação coletiva, é isenta do pagamento das custas e honorários, justamente para incentivar o manejo das ações. Porém, se reconhece a litigância de má-fé do ente, aí ele pode ser condenado, além das penas de litigância de má-fé, também aos ônus de sucumbência, ok? Também aí temos uma questão interessante, embora o judiciário seja muito tímido na fixação dessas penalidades para essas associações que acabaram aí na história, em vários casos aí, que eu também depois posso contar para vocês, propondo essas ações temerárias, ok? De outro lado, nós precisamos muito, repito, incentivar a atividade dessas associações, porque como discutiremos, inclusive daqui a pouquinho, elas representam talvez os entes legitimados mais adequados de todos para a defesa de determinados direitos. Afinal de contas, uma associação que defende a comunidade LGBTI pode ser muito mais adequada para a defesa dessa comunidade do que o Ministério Público. Uma entidade que defenda os direitos das comunidades quilombolas, por exemplo, vai ser muito mais adequada à defesa dessa comunidade do que o Ministério Público, às vezes uma defensoria pública que não esteja tão estruturada. De outro lado, quando nós olhamos para a defensoria pública, muitas defensorias públicas em vários estados, o nosso, por exemplo, aqui no Paraná, são estruturadas em torno de núcleos temáticos, núcleo de defesa dos direitos das mulheres, o núcleo relativo à defesa de direito à moradia, enfim, nós temos uma série de direitos humanos, nós temos uma série aí de núcleos em que determinadas defensorias dos estados são estruturados. E aí sim nós temos um espaço de atuação fantástico para a propositura de ações coletivas, justamente pela atividade que a defensoria via esses núcleos desenvolve junto a essas comunidades, ok? Então, essas nuances de cada ente legitimado são muito importantes. Nós temos aquele relatório da SBDP que eu dei para vocês lerem na nossa primeira aula, eu dei um trechinho só para vocês lerem de forma obrigatória na aula, mas dei o relatório todo, então vocês têm esse relatório todo, e lá existe inclusive um dado que mostra que o Ministério Público é o ente legitimado que mais propõe ações coletivas. Mas será mesmo que o Ministério Público é o ente legitimado mais adequado para qualquer ação coletiva? Será mesmo que o Ministério Público consegue ser a voz de determinados grupos e determinadas coletividades na propositura de ações coletivas? Nem sempre. Nem sempre, embora o Ministério Público tenha todo o know-how necessário para isso, vai ser esta entidade, de fato, aquele órgão que melhor representa os interesses daquela coletividade.
Em alguns casos será a Defensoria Pública, em alguns casos será a associação. E isso tem tudo a ver com a ideia da representação adequada, que é fundamental para a temática das ações coletivas e também das técnicas de coletivização. Daqui a pouquinho, no outro vídeo, eu vou continuar falando com vocês de legitimidade, eu vou focar nesse ponto da representação adequada, que sem dúvida é um dos mais fundamentais quando o tema é tutela coletiva, porque ele é um tema muito de base, de premissa para tudo que nós quisermos discutir a respeito das ações coletivas, ok? Até já, pessoal!